A partir de agora, Programa do Avesso. Programa do Avesso. O programa com outro lado da Som Maior. Oferecimento: Bistec Supermercados, muito mais que economia. Freta, mês da mulher, beleza que inspira as melhores histórias. Ávila Cia da Saúde, Unesc, 50 anos. Faça pós-graduação na Unesc e continue ampliando os seus conhecimentos. E Saint Beer, converta-se a boa cerveja. Se os tímpanos estão lubrificados, é mente calibrada, segura na cadeira, ajusta o volume do rádio, sintoniza direito a bagaça, pega a flâmula, pega a camisa do teu time, entendeu? E vai torcer porque você é um idiota, você gosta de futebol. Por que isso? Não fala assim. Eu achei gosta que ia de futebol, pra mim, cantando o hino do Flamengo. Me recuso. Por quê, mano? Porque eu me recuso, o Flamengo não é time. Flamengo não é time? Não é a maior é time. torcida do Brasil. Do mundo. É do mundo mesmo, Flamengo. E se olha aqui, o Flamengo tem 200 milhões de anos, né? Aquela história, 200 milhões de anos, tem 400 milhões de torcedores. E o Mano fala lá num programinha no sul do mundo que não interessa o Flamengo. E vocês têm que me ouvir? É claro que vocês não têm que me ouvir, né? Continuem sendo flamenguistas, torcendo futebol, essa roubalheira que é o futebol. Flamengo maior que Mano Dal Ponte. Mano Dal Ponte maior que tá Mano maior Dal que Ponte. Eu, né? É, logicamente. Você acha que eu não gosto de futebol? E olha só, tu tem noção de quantas mulheres torcem pro Flamengo ou não? Essa Duas. É uma boa pergunta. Hã? 2, eu acho. 2 mulheres torcem. Eu acho que... Vamos perguntar pra nossa entrevistada. Hoje é um programa do Avesso gravado. Pena que o pessoal não vai poder... Mano, é um babaca, mano. O pessoal não vai poder interagir. A gente faz o 2. A gente faz um 2, porque eu tenho certeza que não vai dar tempo uma horinha só. Cláudia Nandi, ela é doutora e mestra. Olha, mano, respeita, né? Doutora e mestra em ciências da linguagem. Jornalista. O cara que leva título... Doutor. Maravilhosa. Tudo bom, Cláudia? Bem-vinda ao Avesso. Cláudia, você gosta de chamar de doutora? Você gosta que te chame de doutora? Eu não faço questão. Geralmente os doutores não gostam, né? Só os fudidos que não têm doutorado. Sou doutor. Tu tá muito mal criado hoje. Não é, cara, mas é que eu tô revoltado, entende? Que o bando, eu tinha um amigo meu que era PhD, pós-doutorado, não sei o que, ele nunca nem falava pras pessoas que era, entendeu? Aí tem os outros, né? Sou doutor. Mas tudo bem, não sou eu que tenho que discutir isso, né? Conta pra gente que tese foi essa que tu desenvolveu, que tu apresentou. Como é que se fala? Eu nem sei essa linguagem acadêmica, assim, acho uma coisa tão, assim... É bonito, distante de mim. Tu nunca conseguiu fazer nenhum trabalho, não uma dissertação, né? Não, eu fazia, de 2 páginas. Pós-graduada, né? Tá bom pra mim, parei. Pós-graduação em quê, coração? Eu fiz em gestão de moda, né? Legal. Marketing de moda. Bem legal. Com a T? Não, é porque eu fui fazer... Sim, com a TT, com a Rebela, né? Eu entrei no curso de moda, daí quando eu vi que a moda era, né, tinha tesoura, tinha máquina de costura, enfim, daí eu falei, não. Daí saí do curso e fui fazer a pós, que daí tinha mais a ver com você foi fazer comunicação. o curso de moda? Eu fiz o curso de moda, daí comprei as réguas, comprei tudo que tinha pra... Você comprou o conjunto? Mas não deu certo. Tá, mas o papo não é futebol. você, é a nossa doutora, é futebol, entendeu? Por que uma mulher escreve uma tese sobre futebol? Futebol não é coisa de mulher. Olha. Começa que já... Mudou faz tempo, né? Já mudou faz tempo. Então, mas a ideia de estudar o futebol já veio de muito tempo, assim. Eu sempre gostei muito de esporte. Então, eu assistia muito futebol, eu adoro assistir Olimpíada, eu adoro Copa do Mundo. Então, eu assisto mesmo. Daí, Gosta? Eu gosto de ver curling. Ele bocha no gelo. Isso, achei fantástico. Eu acho mais fantástico todos os esportes. Eu achei curling, muito legal aprender sobre isso também. Mas... É lento, é devagar, é um esporte que tu consegue acompanhar. O futebol é muito rápido, cara, não dá pra acompanhar. Então, daí a Olimpíada de Inverno sendo transmitida é mais legal ainda, né? Então eu gosto muito e eu acho que o esporte ele tem um papel muito importante dentro das sociedades de uma maneira geral, assim. E aí, quando eu comecei a vida acadêmica, foi muito na observação, assim. Então, quando eu fiz o mestrado, eu estudei o mito na revista Capricho. E o mito que eu estudei foi o jogador Kaká, que na época jogava no São Paulo e era bem badalado pelas torcedoras. Gatinho, então tinha tudo isso. Eu não achei ele nada. Eu gostava do Beckham. Lindo. Então, mas aí. Cuecas, tal, mas daí, como ele não saía na Capricho, eu não consegui estudar, né? Deu. Não deu. E aí foi meio que uma observação. A partir de uma observação com as adolescentes, eu via que quando qualquer coisa que aparecia do Kaká era. E elas piravam, Cláudia? Elas enlouqueciam. Aí
Então peguei o objeto de estudo. Como eu gostava de futebol, foi uma coisa que foi muito legal de fazer, foi muito bom de fazer, assim. E aí, no caso do Kaká, eu peguei os discursos que se falavam sobre ele, né, o que se falava sobre ele, e aí, junto com os teóricos da linguagem, eu também trouxe as referências da Grécia Antiga com Apolo. Então, dei uma... Jesus amado, agora se complicou. Então, qual a referência da revista Capricho do Kaká com a Grécia Antiga e o Apolo? Então, daí as características que o Apolo tinha, né, a questão da beleza. Gato, né? A questão da beleza. Você vai me dizer que o Kaká é bonito? Não, tu vai me dizer que o Kaká é feio? Não, o Kaká... Tu acha o Kaká feio? O Kaká... Tu acha ele feio? De Kaká pra Cocô é... Não, tu olha pro Kaká e tu acha ele um homem feio? Eu acho ele horrível. Horrível? Horrível. Então... Né? Aí, né? Daí, então, tem a questão da beleza, tem a questão da... E que o mito traz um pouco disso, que é o do... fazer para além de si mesmo, né? Então, alguns teóricos dos mitos falam isso, da linguagem mítica falam isso, e aí, enfim, daí eu estudei o mito lá, então a narrativa contemporânea dos mitos, né? E aí, quando foi para fazer a tese, foi um negócio assim, que a gente tem que apresentar já quando vai fazer a prova, né? Então, a gente vai fazer a prova, tem a entrevista, já tem que apresentar o projeto. Meu Deus, o que eu vou fazer? E na época eu estava começando a ler algumas coisas sobre nação, alguns teóricos que falam sobre nação e tal. E daí, eu não vou mentir, eu tenho um flamenguista em casa e foi pela observação também, né? Daí a gente observa e diz, aí tem alguma coisa, não é possível, tem alguma coisa. E aí... Porque você fala quando tem a doença, a paixão, a fé, exatamente. Isso tudo te motivou, Cláudia? Isso tudo me motivou, né? É esse olhar, tudo que ele lia, tudo que ele procurava. E daí eu acho que vai dar um caldo, juntando inclusive com o fato de que muitas vezes na imprensa, na mídia ou em algumas músicas que a gente escuta, a gente vê muito a expressão nação rubro-negra. Então foi por esse caminho que eu fui tentar observar se as características de nação, que são muito mais do que essa questão do Estado, né, da formação do Estado, se essas características se fazem presentes. Você fala do estado de fronteira. Exatamente. Uma das características da nação, por exemplo, é a questão da fronteira. Então a gente tem, só que contemporaneamente a gente sabe que a gente tem a fronteira geográfica, mas a gente pensa numa fronteira que também é cultural. E essa fronteira cultural é um pouco mais elástica. Então, e aí é um dos meus trabalhos, um dos artigos que eu publiquei posteriormente, mas que tem fruto na tese, que um dos questionamentos é, mas o Flamengo não tem estádio. Porque, não, é o Maracanã. Não, o Maracanã não é do Flamengo, como posse, de né? Posse, meu. De posse, Mas aí, nas músicas, em todos os textos que eu procurei, em todos os textos que eu li, que viraram objeto da análise, foi percebido que lá tinha uma fronteira, um território estético, digamos assim. Porque ela era cantada. Então... É um território psíquico, né? Um território definido. Exatamente. Isso. O imaginário leva que, quando a gente fala do Maracanã, a gente pensa no Flamengo. Quando a gente pensa no Flamengo, muitas vezes a gente pensa no jogo do Maracanã. E eu ouso dizer pra você uma coisa. Eu falei de futebol, eu brinco, eu zoneio. Eu acho futebol maravilhoso em vários aspectos. E pra mim o hino do Flamengo é o hino mais lindo do mundo. É um hino muito bonito mesmo. É lindo demais o hino do Flamengo. A melodia, a letra, a fé, o amor que tu sente no hino do clube, eu acho bonito mesmo. É muito bonito mesmo. Então, e aí eu fui em outras músicas, e aí fui procurar essas características. Então, uma das características são os mitos fundacionais, né, no caso da nação. E aí, bom, que mitos são esses que o Flamengo tem? Então, eles têm 3, são, né, 3 vezes tri, agora já me confundi. 3 vezes tri o quê? Estadual, né? Já me confundi agora. De quantidade de títulos estaduais. Tá. Então vamos pegar lá quem são esses times, as referências que tem. As músicas têm referências a eles, né? E aí a grande narrativa mítica do Flamengo, muito provavelmente está no Zico, né? E aí ele fez aniversário agora, no dia 3, e é muito engraçado, porque daí eu acabei acompanhando um monte de blog, de torcedor, e um monte de gente que acabava me conhecendo por causa disso, e ia entrando, e o que a gente vê é, tipo, saudação de Feliz Natal, assim, né? Porque, é o Zico. O Zico é o Zico. O Zico é intocável, ele se tornou um mito maior. Uma grande referência. Uma referência maior. Inclusive que ultrapassa o Flamengo, né? Porque a gente tem saudações pro próprio Zico em outras torcidas que reconhecem que ele foi um Agora, você estudou futebol. Quando é que você consegue desassociar? E eu fico preocupado quando eu vejo um discurso muito radical de torcedores, que eles não conseguem desassociar a fé deles da realidade. Quando eu brinco, e acabei falando isso com o Denis Luciano, com o João Nassif, eu acho que o futebol é um esporte feito para ser roubado.
E eu tenho uma visão meio sistemática e pragmática disso. Por isso que eu acho que a fé, ela não pode ser tratada dessa maneira. Minha opinião do Mano, não sou doutor, mas tem alguma relação isso que eu tô falando? Mas nesse sentido... Porque tem as artimanhas, digamos assim... Elas não desassociam, entendeu? A fé imutável, aquela paixão, aquela o dogma, né? Do time, da entidade, time, da realidade. Ela, às vezes, ultrapassa a realidade. Os gestores e tudo mais. Que é uma empresa que entende... Como o futebol, ele tem essa complicação também. Eu também acho que às vezes tem essa dificuldade de desassociar, o que pode gerar algumas coisas que nem sempre são positivas, né? Então, a questão da violência, por exemplo, é uma das questões que pode ser levantadas nesse sentido, né? Então, e até assim, a percepção que às vezes falta pra gente, e até eu acho que um pouco como torcedor brasileiro, de que os jogadores estão lá muito mais pelo dinheiro do que pelo carinho por aquele clube ou por aquela seleção, né? Muito mais pelo que ele está visualizando. Então isso pode acontecer e aí a gente cobra do jogador, mas o jogador ainda ele não tem essa percepção mais, por algum motivo, enfim. Mas é difícil muitas vezes. O que eu acabei estudando foi muito mais essa questão da paixão, né? Do respeito, do carinho que eles estão, mas eu também acho que às vezes eles extrapolam um pouquinho nesse sentido. Assim. Você fez algum estudo específico, por exemplo, da relação de muitos jogadores terem nascido e vivido em situações de risco em classes sociais menos favoráveis e com sucesso? Tem alguma coisa relacionada a isso? Especificamente eu não estudei, isso não era o meu foco, mas eu acabei passando por questões como essa. No Ascensão, tu diz? Ascensão? Essa ascensão social. Do nada, né? Não digo do nada, mas muito rápido, né? Ascensão social. Então, eu não é meu foco do meu trabalho, mas eu acabei passando por isso, né? Essa leitura tem. Então, no Brasil tem muito essa relação, especialmente a partir da década de 30, que é quando começa a profissionalizar o futebol no país, né? Então, antes disso, a gente tem um futebol amador. E o futebol amador, ele era um futebol muito mais para as classes mais abastadas. Eram eles que jogavam. Por que eram eles que jogavam? Porque eles não precisavam trabalhar. Eles ou trabalhavam menos, ou podiam ter mais dias de folga. A gente tá falando de um período em que a legislação trabalhista era uma legislação muito dura, né? Então, então tinha isso. E aí tem, por exemplo, os primeiros times que começam a profissionalizar. O Vasco é um dos primeiros times que começa a profissionalizar nesse sentido. Por quê? Porque a colônia portuguesa era uma colônia muito rica, então ele financiava os trabalhadores, os jogadores que jogavam melhor, para terem os dias de folga para treinar. E aí sim começa a se perceber uma ascensão que pode ser profissional. Porque naquele período, o Brasil ele tem um diferencial, que é justamente o fato da miscigenação. Nós nos diferenciávamos dos times europeus justamente pela diversidade que nós tínhamos. Nosso DNA é mais Exatamente, mais ou menos isso. E aí isso começou a ser aproveitado a partir da década de 30. Então a gente vê sim uma ascensão e aí tem uma relação sim com essa questão. O Max está dizendo aqui o seguinte, olha que visão interessante. Sou torcedor do Vasco. Que pena. Mas não ligo se o time ganha ou perde. Só perde, então tu não liga mesmo. Apenas torço pro Vasco porque um amigo era muito fanático. Tento gostar de futebol, mas ainda não achei um motivo que me fizesse gostar do tal. As pessoas que não gostam de futebol, elas são anormais no Brasil? Por exemplo, eu, Max, a gente gosta mais ou menos, a gente gosta de ver o jogo. A gente é normal, a gente tá fora desse padrão? É normal, o que é, sim, uma das características... É normal não gostar ou normal não... É normal não gostar, porque cada um tem as suas preferências, né? E aí, mas é uma coisa interessante, assim, porque uma das características da nação, por exemplo, é o fato de ter dentro dela uma população grande que, eles falam assim, é uma população heterogênea, mas ela é homogeneizada. Então vamos pensar no Brasil. No Brasil é o país do futebol, todo mundo gosta de futebol. Daí aparece uns 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 casos que dizem assim, não, eu não gosto de futebol. Como não gosto de futebol? Mas tu é brasileiro, como é que não gosta de futebol? Pois é, mas é a mesma coisa dizer que eu gosto de carnaval porque eu sou brasileiro. Exatamente. É uma ofensa pra mim. Agora, o que é interessante a gente perceber, que aí, especialmente no caso do Brasil, a gente acaba que tendo um discurso que perpassa isso. Tu pode não gostar do futebol como elemento, essa relação. Ver o jogo, ser apaixonado. Exatamente, ou ter um clube específico e tal, pode não ter. Mas, de alguma forma, durante a Copa do Mundo, a gente dá aquela paradinha, olha, até pra ter com quem o que conversar e tal. Então, acaba que tem um discurso, um dos autores que eu estudei... Copa do Mundo não é futebol, né? Já é mais que futebol, né? Parece que, tá vendo? Ela cria essas coisas na tua... Ela cria uma aura, assim, né?
Então, daí o Anderson foi um dos autores que eu estudei, ele fala que a nação, ela é uma comunidade imaginada nesse sentido, assim, de que eu sei que naquela hora do jogo vai ter uma pessoa aqui e outra pessoa lá no Amazonas, lá em Belém, lá no Acre, vendo aquele mesmo jogo, torcendo do mesmo jeito que eu. Então, eu posso não conhecer aquela pessoa e posso não ter aquilo de uma maneira tão consciente como eu tô falando agora. Mas é isso que acaba nos unindo, mesmo quando, não gosto muito de futebol, não faz sentido pra mim, prefiro assistir um jogo de uma seleção estrangeira. Mas ainda assim é um discurso que, no caso do Brasil, vai ser bem importante pra formação disso. E no caso das torcidas, em alguns casos passa por isso também. Foi muito jogo, Cláudia? Tu foi muito jogo lá? Não, quando eu era pequena eu fui em poucos, eu fui em alguns jogos do Ercílio Luz, né, que sou de Tubarão, então fui em alguns jogos do Ercílio Luz. Mas o Flamengo não chegasse aí? Fui depois que eu defendi a tese. Depois da tese? Depois da tese eu fui. Não era melhor você ter ido antes? Pois é. Muita gente fala isso, eu achei melhor ir depois. Eu gostei da experiência de ter ido depois. E quando eu falo contaminar, por favor, isso. Não é contaminar de mudar os teus focos de visão, exatamente, talvez? De me deixar envolver, né? Então essa é uma... A paixão é isso que eu queria chegar. E se concretizou depois que tu, né, já apresentou a tese, enfim, daí foi lá, estava lá e disse, olha, meu trabalho era bem direitinho. Começa que assim, eu acho que em estádio é uma coisa emocionante, né? É verdade. Eu já vim aqui em Criciúma, já assisti um jogo do Criciúma, era Criciúma e Bahia. Eu já assisti um jogo, vi Criciúma e Santos também, faz tempo. E foi muito bom, assim, tem essa emoção, tem esse... É muito bom ir no estádio. Mas lá foi muito legal porque eu tinha acabado de estudar, fazia um ano que eu tinha terminado a tese. Mas você não fica muito sistemática na tua avaliação, daí você não vai pra lá, não como torcedora, você vai só como uma observadora? Não tem um pouco disso? Eu acho também? que acho que misturou um pouco lá. Porque daí eu olhava e dizia assim, aquilo que o autor falou, olha ali, não é que é verdade? Olha aquilo que eu vi na música tal, que eu observei olha, não é que é verdade? Mas ao mesmo tempo é difícil porque é todo um contexto que é... Você falou do Flamengo, né? Agora eu não sou flamenguista, mesmo tendo ido assistir um jogo, eu não sou flamenguista. Mas tua tese, olha aqui, a torcida do Clube de Regatas do Flamengo é líder entre as 10 maiores torcidas do mundo, ou seja, o Flamengo tem a maior torcida do mundo. A agremiação poliesportiva brasileira, de sede no Rio de Janeiro, teve fundação para disputas de remo no ano de 1895. Atualmente é um dos clubes mais queridos do Brasil, muito popular, sendo 33 milhões integrando sua torcida. Excetuando as regiões do Sul e Sudeste, ele lidera a preferência todas as outras regiões do território brasileiro. Caraca, velho, eu tenho a lista aqui, Pete, olha, a maior do mundo, vai. A maior do Brasil, Flamengo. A segunda, Pete, qual é? As 10 maiores Chivas. Não, a do Brasil. Onde é que tá aqui, gente? Corinthians. 24. Corinthians. São Paulo, 15 milhões. Palmeiras, 11 milhões. Vasco, do Max Everson, 10 milhões. Cruzeiro, 6,7. Grêmio, 6,4 milhões. Santos 4,9, Internacional 4,7 e Atlético Mineiro 3,6 milhões. Não vi Criciúma. O Botafogo não tá aqui, né, do Marco. Mas não dá, tem 4 ou 5 torcedores. A gente conhece uns 5, né? Os 5 acho que do sul do Brasil a gente conhece. 33 milhões, gente. O que isso quer dizer? Quando você tem não é nem ativo isso, né? Você não considera um ativo, você considera o quê? Patrimônio intelectual, torcedor de futebol? O que você considera como produto um torcedor de futebol? Quanto vale um torcedor de futebol com um clube? Eu acho que vale muito, né? Porque em alguns casos ele é o 12º jogador, né? E tem muita gente que fala isso. E no Flamengo é uma coisa que eles falam. Porque é uma torcida que a torcida, quando se une a favor do time, percebe a garra e tal, eles acabam muitas vezes empurrando o time pra frente, ajudando, quase que jogando junto, né? Da maneira deles. Muita energia, né? É muita energia. E é isso que quando a gente vai no estádio a gente percebe, né? É uma energia porque é difícil, assim, não sentir um pouquinho, assim, né? Tá certo, na volta você vai falar mais da sua tese. Quem tá aqui hoje, páginas foram? 100...
Quanto tempo para escrever? 100 e para 200 ou 100 para... Perto de 150. 150? Quanto tempo para escrever a tese? O curso todo foram 4 anos. Os 2 últimos foram os que eu me dediquei mais profundamente a só a escrita da tese. 2 anos? 2 anos. Escrevendo. Cláudia Nandi, hoje aqui no programa do Avesso Gravado. E aí, galera, eu sou o Ramon e o Dairan é meu irmão gêmeo. Que nada, eu sou o Dairan e o Ramon é meu irmão gêmeo. Se tem uma coisa que não é igual, é o programa do Avesso. O programa do Avesso é aqui em Criciúma, é isso aí. Som maior, som maior. 1h20. Uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Clean Imagem, a gente não esquece jamais. Clean Imagem, presente sempre na sua vida. Clean Imagem, a gente faz com dedicação. Viva a experiência de estudar em uma grande universidade. Unesc, entre as 20 melhores universidades não estatais do Brasil. Através do Escolha Unesc, você entra na universidade pelo histórico escolar, sem necessidade de vestibular. É fácil e prático. São diversos cursos de graduação com excelência acadêmica. Venha para o Unesc, a nossa universidade. Para informações, acesse unesc.net. Do sol que nasce, a noite que cai, café da tarde, amigos, muito mais. Se tem encontro, família e alegria, tem bistec todo dia. Leite condensado Tirol 395 gramas, 2,18. Bombons e Lacta Sonho de Valsa ou Ouro Branco, 1 kg, 26,97. Filé de salmão Pondele 500 gramas, 29,98. Leite Piracanjuba desnatado 1 litro, 2,15. Bistec Supermercados, muito mais que economia. Comece a aproveitar já todos os benefícios do seu relacionamento com a Unimed. O plano mais completo, a maior estrutura, hospital, laboratórios e centro de imagem. Tudo para você viver com mais tranquilidade e segurança. É carência zero que você ganha para consultas e exames laboratoriais. Mais 50% de desconto na primeira parcela. Unimed Criciúma. Queremos fazer planos com você. Mulher, seu sorriso expressa vida e sua beleza inspira as melhores histórias. Durante todo o mês de março, o Freta oferece grandes novidades em produtos que completam seu lar. Cada ambiente uma novidade apaixonante e um ar de inspiração. Venha e fique à vontade para desfrutar de bons momentos e novas histórias. Freta, desde 1958, compartilhando os melhores momentos da sua vida. Na Ávila Cia da Saúde Produtos Naturais, você encontra tudo para uma vida mais saudável. A mais completa linha de produtos naturais, suplementos esportivos e alimentares, produtos especiais para celíacos e intolerantes, grãos a granel e chás, além dos consagrados óleo de coco e chá verde, tudo para emagrecimento, diets e lights. Ávila Cia da Saúde, em Criciúma, nas ruas Lauro Miller e Coronel Pedro Benedetti. Fone 3045-4515 e 3433-2135. Som maior. Programa do Avesso. Programa do Avesso. Oferecimento: Bistec Supermercados, Freta, Ávila Cia da Saúde, Unesc e Saint Beer. Voltamos, Pittsburgh, onde minha torcedora do Criciúma. Programa do Avesso, Tigrona, Tigresa, Tigrinha. Como é que foi a sua experiência, né, no ano passado, cobrindo os jogos do Tigre? Muito legal, muito válido. Foi bacana, sim? Foi, porque você viveu na torcida exatamente o que a nossa convidada está falando, né? Cláudia Nandi, hoje a nossa doutora e mestra que está aqui no Programa do Avesso. Você viveu paixão, terror, né? Você viveu tudo. Paixão, né? Se o time perdia, se tomava gol...
É incrível a mudança, né, do torcedor, do semblante, do tom de voz, olha, muito legal essa tua tese aí, Cláudia. Muito legal. Marca bastante quando perde, quando, né, às vezes o humor muda só por causa de Eles te abraçam na hora do gol, te beijam, meu Deus, assim, é uma coisa que muda a vida. Ele tá do lado, muda né? a vida. Mas não é, eu acho que tinha engraçadinho no meio que aproveitava o gol pra te agarrar. Nada, eles estão fidelizados no jogo, eles querem resultado, é muito louco. A pessoa não se dá conta de quem tá do lado, né? Abraça e... Por quê? Porque você conseguiu descobrir de onde vem a paixão? Meio que cega, né? Da onde é que ela nasce, essa paixão? Não sei se tem uma fonte exatamente, mas assim, no caso do Flamengo, tem algumas possibilidades para ser apresentadas, algumas hipóteses com relação à popularidade dele, né? Uma delas é essa relacionada ao remo. Os estudiosos do futebol propriamente dito dizem que não é exatamente esse o caminho, mas quem estudou a história do Flamengo muitas vezes diz que tem um fundo de verdade, porque no começo o time de regatas, né, os atletas, eles treinavam na praia, porque eles não tinham uma sede, eles não tinham tal, então eles treinavam muito na praia, faziam os exercícios todos lá, e aí as pessoas viam. Então esse é um ponto. Tem um outro ponto que tem uma historinha que o barco virou no meio do mar e eles tiveram que remar até a praia para se salvar ou para chamar ajuda e tal. Então isso dizem que é uma outra linha, né? E aí depois tem, com o surgimento do esporte futebol no clube, aí tem um outro caminho, que aí é o fato de o Rio de Janeiro ser muito escutado em vários lugares, os times, né, do Rio, os jogos do Rio de Janeiro serem muito escutados no Brasil inteiro praticamente, porque uma das rádios que apresentava esses jogos era do Rio de Janeiro e acabava que disseminava pelo Brasil inteiro. Culpa da rádio, viu, Manu? Naquele tempo era rádio. Culpa não, isso é o sucesso da rádio. Exatamente. Então, daí tinha, a gente, por exemplo, o Ziraldo, que é mineiro, o Moraes Moreira, que é baiano. Então, muita gente que cantou e escreveu e falou sobre o Flamengo e sobre como eles tinham essa relação. Num dos textos que eu analisei, que é um quadrinho do Ziraldo, que ele explica a história do Flamengo, ele se coloca dentro do quadrinho e ele diz como é que ele começa a torcer. É ele escutando em Minas Gerais os jogos. E aí, jogos muito competitivos, a narração de futebol, a gente sabe que é uma narração, especialmente quando a gente não tem a imagem, né? A gente sabe que é uma narração que emociona muito, né? Naquele tempo, então imagina. E aí era uma referência muito grande para eles, assim. Então, muitas vezes, muita gente diz que vai por esse caminho também. Aí os veículos de comunicação vão ajudar muito a aflorar isso, a criar essas míticas, né? Em torno de jogadores, em torno do clube, e tudo mais. Que eles transformam os jogadores em ídolos intocáveis. Muitas vezes, E são pessoas extremamente normais, né? Isso não é perigoso, né? Você não conseguiu identificar isso de alguma maneira? Em alguns momentos pode ser perigoso, mas o que é interessante é que alguns deles reconhecem. E aí tem material que mostra muito isso. Não, eles são pessoas, eles erram aqui, eles se machucam. Por exemplo, quando o Zico se machucou, eles se deram conta, o Zico, ele não é intocável. Não é imortal, né? Exatamente. Não é. Mas aí o fato de ele conseguir se tratar, de ele conseguir dar a volta por cima, de ele conseguir... Isso tudo faz com que parece que o fato de ele ser normal, assim, ser uma pessoa como qualquer outra, é tão bom quanto se ele tivesse... Aí ele cria uma relação de superação, né? Exatamente. Aí ele cria mais um mito em cima do mito. Que eu me lembro do Ronaldão, que ele estourou o joelho e depois ele volta e aí você olha ele jogar... Pode ser no time contra o teu. Pode. Você olha assim, caraca, velho, esse cara tem que jogar, sabe? Exatamente. Assim, Ronaldo, né? Joga mais que eu quero ver. Que a gente quer ver, né? Exatamente isso. E o Ronaldo é um bom exemplo no caso do Brasil, né? Como da seleção brasileira, é um bom exemplo disso. Tudo que ele passou antes da Copa ali, com aquele cabelinho, né? Mas tudo que ele passou, o perrengue na outra Copa, o joelho, tudo isso. E como ele, nunca mais vai aparecer. Não, tá ali ele de volta, né? Volta por cima. Galvão Bueno apareceu na tese? Não. Nada? Não. Eu não falei porque eu não falei das narrações especificamente. Eu trouxe alguns blogueiros, um torcedor do Flamengo e outro que não era torcedor do Flamengo, mas que trazia textos que falavam sobre o Flamengo. Trouxe crônicas
Nelson Rodrigues. Nelson Rodrigues, eu ia falar, só podia ser dele as crônicas. Nelson Rodrigues, E aí eu trouxe algumas matérias de TV, uma de TV, na verdade, e trouxe músicas. Muitas músicas que falavam sobre o Flamengo. Tem muita música que fala muita música. Flamengo? Eu tive que tirar, eu dava pra fazer uma tese só com as músicas, porque são mais de 40 músicas falando Jorge Benjor, né? Jorge Benjor é o primeiro que não, ali, não, né? Jorge Benjor. Quem mais, Cláudia? Jorge Benjor, o Moraes Moreira. Né? Tem uma música só pra despedida do Zico, quando ele vai pro Udinese. Tem uma música que só fala do Galinho. Saudades do Galinho é o nome da música. Caraca. Tu aprendeu a cantar todas? Praticamente todas, eu sei. Qual é a mais motivante dessas todas que você encontrou? Tem alguma que é muito interessante do ponto de vista acadêmico? Eu gosto muito dessa do Moraes Moreira, assim, especialmente pra pensar o mito. Qual é bem do Moraes? interessante. Qual é ela? Peraí. Vou cantar, gente? Me diz qual é, vai lá. Qual é o nome da música? Vou pegar aqui no YouTube. Saudades do Galinho. É Saudades do Galinho? Saudades do Galinho. Peraí, Saudades argentino, né? Vamos ver se eu acho aqui. Do Galinho, vamos ver se eu acho aqui, vai. Do Moraes, o que ele fala? Ele fala que vai ficar, como é que eu fico nas tardes de domingo sem Zico no Maracanã, e agora como é que eu me vingo de toda a maldade da vida se a cada gol do Flamengo eu me senti um vencedor. Caraca, velho, deixa eu ver aqui, velho. Achei aqui, ó, Saudades do Galinho, vamos ver se eu consigo abrir ela. Tem o Gilberto Gil também, né? Ele canta qual? Alô, torcida do Flamengo, aquele abraço. É uma partezinha pequenininha, mas é como se eu... Essa é clássica também. É clássica. É a língua, aquele abraço. Isso, mas é como se eu tivesse dando... O Gilberto Gil estivesse me dando um oi pra todo mundo, assim, né? Porque é a torcida do Flamengo. Tipo isso, 33 milhões de pessoas. Caraca, deixa eu ver, tô abrindo aqui. Tu vai, opa, te pergunta aí quanto tá abrindo aqui, porque a internet agora, tá maravilhosa. Agora, como é que eu fico nas tardes de domingo sem Zico no Maracanã? Agora, como é que eu me vingo de toda a derrota da vida se a cada gol do Flamengo eu me senti um vencedor? Olha, é muita paixão, né? Você acha que essa paixão vai acabar do brasileiro em algum momento? O brasileiro vai entender que não, futebol não interessa mais, não quero mais ver futebol, ou vai ser difícil isso? Eu acho que acabar assim, nunca mais existir, não. Acho que não. Ó. Vamos ver. E agora como é que eu fico nas tardes de domingo sem Zico no Maracanã? Agora como é que eu me vingo de toda a derrota da vida se a cada gol do Flamengo eu me senti um vencedor? Mas daí? Anima, né? Anima, boa. Anima, eu gosto muito dessa música. A relação... Desculpa, você estava respondendo a minha pergunta anterior. Não, eu disse que essa é uma música que eu gosto bastante. A relação do futebol com o carnaval, a relação do futebol com a festa, a relação do futebol com a zoeira, você estudou isso na tua tese? Tem uma relação, porque assim... não foi uma parte que eu estudei muito, mas as músicas todas são muito animadas. Ela não tem nenhuma música assim triste, né? Flamengo. E de futebol, de uma maneira geral, não tem também. Mas tem uma relação com a festa, com a alegria. E aí, no caso do brasileiro, levar um tambor, um batuque pro estádio é muito comum, porque é um instrumento que é fácil de carregar, porque é um instrumento que todo mundo tem acesso, ou que muita gente tem acesso. E aí tem em algumas torcidas, como o Flamengo tinha a charanga do Jaime, né? Que tocava muito, então tinha essa relação. Aí é difícil não falar de alegria quando fala de futebol por causa disso, assim. Era sobre se a paixão vai acabar, né? Se a paixão vai acabar. Então, eu acho que não acaba. Agora, a gente já consegue reconhecer alguns esportes que estão estão aparecendo com mais força, digamos assim. Canastra, né? Eu tô vendo canastra. Bocha. Seleção brasileira de canastra. Gente, o surf é bastante, né? O surf no Brasil. O vôlei, né? Então, o tênis teve a sua fase, né? O tênis teve a sua fase, né? Então, o vôlei. Talvez o basquete um pouco, em algum momento, apesar de eu achar que não é o caso. E eu gosto muito de basquete, não tô desdenhando do basquete. Mas o vôlei, eu acho que é um que cresceu muito, né? E que tem uma chance de competir um pouquinho. A relação da bebida nos estádios, você fez alguma avaliação nesse sentido? Não, sobre isso eu não fiz, não tratou nada? Não. Que pode, não pode, libera, piora, melhora? Assim, é que quando a gente tá estudando o negócio, parece que aparece um monte de coisa sobre aquele negócio, né? Então, mesmo que tu não esteja estudando, por exemplo, a relação bebida, violência e futebol, o negócio vai aparecer porque tá ali. Então, o que eu vi na época é que tem muito essa relação da bebida, e aí pode ter com a violência, tanto nos estádios quanto fora deles, né? Especialmente se os times perdem. Então, deixa eu me lembrar. Foi na Copa de 2014 que saiu um estudo, por exemplo, que falava que na Inglaterra, quando o time da Inglaterra perdia, aumentava consideravelmente o número de mulheres que apanhavam por causa
do time, quer dizer, os maridos chegavam muitas vezes alcoolizados em casa e elas acabavam apanhando. Eu não sou especialista, não sou médico, na verdade pra mim isso é desculpa de covarde. Sim. É só o cara já é mau, ele já é ruim, já só e ele fora, usa né? essa desculpinha de que tá bebendo, entendeu? Porque pra mim a grande relação, quando ele começa a beber, ele está consciente. Então esse papo de que eu fico perco a consciência depois não cola muito. Eu também não sou especialista nisso, mas isso são dados que tem. Então pode ser que só aflore mesmo, de fato, essa violência, né, que tá ali colocada. O que mais te surpreendeu no estudo? O que mais assim que você te chocou, assim, tem algum dado específico? Não imaginava, por exemplo. Caraca, Falou, loucura. nossa, pensei ser diferente. Tempo. Vai puxando as páginas aí. Tempo! Paixão, por exemplo, torcedores muito antigos, que eu imagino que você se deparou com isso. Então, por exemplo, o José Alencar. Eu sempre troco se é José Alencar ou José de Alencar, o ex-vice-presidente. José Alencar, né? Acho que é José Alencar, né? Então, ele era flamenguista. E eu não sabia. E aí tinha um texto acho que quando ele morreu, um texto do torcedor do Flamengo dizendo como é que ele tinha visto um determinado gol, né? Que na verdade não era visto, era ouvido, mas que como ele imaginou, ele viu, né? Então ele escutou pelo rádio e logo em seguida, né? No século XXI a gente viu, e o agente é por conta do torcedor que escreve, ele acaba vendo um outro jogador que faz um gol tão belo quanto. Então eles meio que mostram, assim, como sendo um repertório de todos os flamenguistas. Por que tudo é imortal no futebol? Por que aquele momento é imortal, aquele gol é imortal, aquela lembrança é imortal? Por que essas coisas são vivas nas mentes dos torcedores? Eu acho que os fatos, quando eles carregam memória, e aí independe se é de futebol ou não, quando eles carregam memória, eles carregam essa eternidade, digamos assim, né? Então tem gol que a gente não vai lembrar, mas tem coisa que a gente vai lembrar, né? Então, por exemplo, eu não lembro do jogo do Hercílio Luz que eu fui, mas eu sei que eu fui porque eu lembro dos torcedores ao meu redor e da bandeira. O cheiro do estádio, né? O cheiro da pipoca. Exatamente. O cheiro aquele como é que é? Da arquibancada. Aquele cheiro de mijo maravilhoso no cimento. Que é inesquecível isso, né? E o canto. E aí, no caso de algumas jogadas, por exemplo, elas são emblemáticas porque elas marcam uma virada, né? Então, vamos pensar. O Flamengo, foi Flamengo e Vasco. Desculpa aí o torcedor do Vasco, mas o Flamengo e Vasco, um gol do Petkovic aos 43, 44 do segundo tempo, que dá o título pro Flamengo. É inesquecível pra todo mundo. Exatamente. Até pro outro torcedor, pra quem não torce, né? Exatamente. Pro time. Tu assistiu muita coisa no YouTube? Assisti. Tem muita coisa? Tem muita coisa. Do Flamengo? Tem muita coisa. Na época, tinha a música do Jorge Benjor, e aí teve uma matéria em que o Jorge Benjor, o replay, eu acho, uma matéria em que o Jorge Benjor vai falar com o Fio Maravilha, né? Que o Fio Maravilha era jogador do Flamengo, ele fez a música pro Fio, e aí deu um brigueiro por causa de justiça, não sei o quê. E aí eles foram conversar. O quê? Da música? De direito autoral? De direito autoral. Aí o Fio explica pro Jorge que, na verdade, ele nem sabia direito o que estava acontecendo. Foi um colega dele que era advogado e que entrou com um processo porque ele ia ganhar um dinheirão e ele nem sabia direito. Depois eu falo dos advogados aqui, você se nem sabia direito. E isso foi o que ele falou. E aí eles meio que se pediram desculpa ali. E aí o Jorge eternizou o cara, mais ainda. Exatamente. E aí todo mundo canta Filho. Filho Maravilha. Eu cantava Túlio Maravilha. Túlio Maravilha? Do Túlio. Do jogador, né? E aí só que o lance foi televisionado. Não lembro. Agora já esqueci se foi televisionado ou não. Mas, enfim, o lance não existe na televisão. Não tem imagem. A gente só tem a narração do Jorge Benjor. E aí o programa fez, pela música, fez a jogada novamente. Reproduziu em 3D, a jogada, assim? Caraca, isso é mágico demais. Um gol de anjo, um verdadeiro gol de placa. Vai quem tá aqui hoje, vai anjo. Assim cantava. Cláudia Nandi. Tinha feito muito gol, Pete? Eu sou goleadora, rapaz. A gente já volta aqui no Avesso, vai. Aqui é Marcelo Pedroso, médico veterinário, e é muito mais fácil trabalhar com vaca do leite do que aqui no Avesso, com o Mano e com a Pete. Som Maior.
1h39. Para um mundo de desafios, uma grande universidade. Faça pós-graduação na Unesc e continue ampliando seus conhecimentos. Escolha um dos programas de pós-graduação da principal universidade do sul catarinense. São mais de 40 opções nas áreas de gestão, direito, educação, saúde, engenharias e tecnologias. Venha para a Unesc, a nossa universidade. Para informações sobre matrículas e descontos, acesse unesc.net. Embarquem logo esses animais! O dilúvio está para começar! Deixa eu conferir. Macacos, porcos, cabras, caixa de Saint Beer. Caixa de Saint Beer? Mas quem foi que... Ô, Noé, imagina a gente boiando nessa arca por vários dias sem nada para fazer. Sem Saint Beer? Não dá, né? Converta-se a boa cerveja. Converta-se a Saint Beer. Beba com moderação. Do sol que nasce, a noite que cai, café da tarde, amigos, muito mais. Se tem encontro, família e alegria, tem bistec todo dia. Leite condensado Tirol 395 gramas, 2,18. Bombons Lacta Sonho de Valsa Ouro Branco 1 kg, 26,97. Filé de salmão Condele 500 gramas, 29,98. Leite Piracanjuba desnatado 1 litro, 2,15. Bistec Supermercados, muito mais que economia. Em 2016, 66% dos brasileiros presenciaram agressão física ou verbal contra uma mulher. No mesmo ano, 503 mulheres foram vítimas de agressão física a cada hora no Brasil, um total de 4,4 milhões ao ano. Projeto Elas, da Rádio Som Maior e do Portal 48. Oferecimento Casa Valdinei Home and Decor, Eno Itália, Hospital São João Batista, Magras Criciúma e Oncológica, Oncologia Clínica. Som Maior. Oi, gente, aqui é a Lu da Casa Valdinei. Neste mês das mulheres, faremos stories com dicas de ouro e oportunidades relâmpagos para deixar a sua casa linda, linda. Acompanhe diariamente os stories em nosso Instagram, @Casa Valdinei, e não perca essa chance. Unesc 50 anos, a nossa universidade apresenta uma das maiores bandas da história do rock nacional. Dia 6 de abril, no AM Master Hall, em Criciúma, Titãs. Garanta seu ingresso online no site blueticket.com.br e nas lojas Ávila Cia da Saúde em Criciúma, nas ruas Lauro Miller e Coronel Pedro Benedetti. E após o show, a festa continua com a consagrada Premium Night e o DJ Max Everson. Dia 6 de abril, Titãs em Criciúma. Patrocínio: Ávila Cia da Saúde, Produtos Naturais, Bourbon Veículos, a sua concessionária Peugeot, Cervejaria Santa Catarina, e Gisdane Joalheria e Ótica. Som Maior. Mulher, seu sorriso expressa vida e sua beleza inspira as melhores histórias. Durante todo o mês de março, o Freta oferece grandes novidades em produtos que completam seu lar. Cada ambiente uma novidade apaixonante e um ar de inspiração. Venha e fique à vontade para desfrutar de bons momentos e novas histórias. Freta, desde 1958, compartilhando os melhores momentos da sua vida. Na Ávila Cia da Saúde Produtos Naturais, você encontra tudo para uma vida mais saudável. A mais completa linha de produtos naturais, suplementos esportivos e alimentares, produtos especiais para celíacos e intolerantes, grãos a granel e chás. Além dos consagrados óleo de coco e chá verde, tudo para emagrecimento, diets e lights. Ávila Cia da Saúde, em Criciúma, nas ruas Lauro Miller e Coronel Pedro Benedetti. Fone 3045-4515 e 3433-2135. Programa do Avesso. Programa do Avesso.
Oferecimento: Bistec Supermercados, Freta, Ávila Cia da Saúde, Unesc e Saint Beer. Voltamos, Pitbull, um golaço. Por que tu levanta as mãos? Pena que o ouvinte não vê, né? Não ele faz todo um jogo de cena, vice Cláudia. Tu acha que é o quê? No estádio? É porque olha futebol, só. Né? Torcida. Porque se eu falar assim, ó, olha como não tem tesão. Eu vou falar aqui, ó, voltamos, Pitbull. Não dá, entendeu? Levanta o braço agora. Voltamos, Pitbull. O corpo fala com você. Aqui tudo, né? Tudo essa é a grande relação, sabe? Bom. Cláudia Nandi, hoje, apresentando a sua tese do doutorado Flamengo, Cultura e Linguagem de uma Nação Rubro-Negra, com exclusividade aqui pro avesso, né? Exclusivo pro avesso? Exclusivo, né, Cláudia? Doutora, eu quero entender mais a tua tese, porque agora a gente falou de futebol, uma loucura. O cara que pegou do começo, ele não entendeu nada. O que é tese, o que não é, onde é que entra, que estudo que você fez, porque ele não entendeu nada até agora, do que nós estamos falando. Então eu fiz, em 2014 eu defendi uma tese que mostra, pelas características de nação, por autores que eu escolhi, li, enfim, que falam sobre nação, sobre essas características, sobre o que é nação. E aí eu tento observar, eu vou observar, né, durante o trabalho, se essas características elas são presentes em discursos, em elementos discursivos que falam sobre o Flamengo. Inclusive músicas de torcida, Poema, você achou muito? Imagina, poema deve ter um monte poema também. Até que poema, sem musicar não, mas música... Paródia de música que virou hino de torcida, assim. Pois é, os hinos de torcida, você estudou muito? Sim, vários deles. E o que ele é mais? Porque o hino, ele também, na hora que nós falamos lá no anterior, ele também pode ser um combustível agressor, né? Pode, e em alguns países do mundo a gente tem isso. Eles são até proibidos em alguns países do mundo. Exatamente, especialmente os que têm esse cunho, né, são proibidos. Mas no Flamengo eu não encontrei nenhum que trate que incite a violência. Nos que eu estudei, né? Que incite a violência. Mas eles falam muito de garra e de luta, mas a luta dentro do campo. Muito de dentro do campo. E sobre as cores do Mengão, que eram azul e dourado, né? Azul e dourado. Falou também? Falei, E aí desbotou, né? Daí desbotava muito fácil. Desbotou e daí virou outra cor. Aí desbotava muito fácil. Daí eles escolheram outra cor. Daí veio o vermelho e preto. Você acha que às vezes é por um estudo? Os escudos todos do Flamengo? Tem a variação que aí vem desde o remo, né? Tem vários escudos que ainda tinha a questão do remo. As camisas que são mais antigas têm o remo junto, até só ter o CRF. Daí que mudou. Porque daí quando bota no time de futebol, daí Você fez algum estudo sobre finanças? Isso entrou ou não entrou? Isso não entrou. Não fez nenhuma relação? Não. Quanto que é pra... Vocês sabem? O quê? Pra patrocinar um time? Não, pra ir num jogo do Flamengo. Deve ter... Se eu estiver lá no Rio. Eu não sei, mas acho que os ingressos não devem ser muito diferentes e acredito que até mais baratos que os nossos. Bem mais barato. Eu não lembro quanto é que foi pago, mas... Eu me lembro que tinha aquela Agora área... a torcida paga menos, né? Torcedor sócio paga menos e tal. Tinha aquela área baratinha, como é que é aquele anel, né? O anel de baixo do Maracanã. Que era a geral, né? A geral do Maracanã, não que todo tem mundo mais. Fala, que era muito barato, né? Era R$2, 5. Isso, e era muito divertido, né? Tinha uma diversão. Então, daí na música do Moraes Moreira, uma das coisas que ele fala, eu não lembro o verso inteiro, mas ele fala arquibaldos geraldinos. Né, que é quem estava na arquibancada e quem estava na geral. Então, quer dizer, como é que ia ficar todo mundo, quem estava na arquibancada e na geral. E ele ainda a gente pode ter uma referência, inclusive, aos lados da Revolução Francesa, né? Que eram lados meio opostos, digamos assim. Jesus, a gente fez uma relação com a Apolo, agora você trouxe a Revolução. Que loucura. O Popeye não foi mascote do Flamengo? De início foi, né? Antes do Urubu. O Popeye. O Popeye foi, gente. Vou até pesquisar, tá? Pegou. Quer ver, ó? Você fez alguma relação, professora, da ligação do futebol? Por exemplo, quando a gente tem alguns estereótipos do futebol, né? Que torcedor do São Paulo é viado, que torcedor do Corinthians é ladrão, por exemplo, e que torcedor do Flamengo é pobre. Essa relação, ela esteve presente. Peladão, de classe social inferior. Eu tô falando com a linguagem do futebol, né? Sim, eu falaria, por exemplo, que torcedores do São Paulo são homossexuais, né? Que torcedores do Corinthians... Do Criciúma. O do Criciúma é inteligente, pleno. O cara que torce pro Criciúma, ele é um monstro, ele é um cara com QI elevado, tá? Só porque ele não torce por Cílio Lusque, não, mas... mas você fez alguma relação dessa? Sabe, dá pra fazer essa questão com os estereótipos, sim. No caso do Flamengo, o fato dele ser muito popular. No Rio de Janeiro, ele é muito popular mesmo, né? Então, ele é popular em todas as classes sociais. E especialmente nas classes mais baixas.
né? Já que o Fluminense, no caso do Rio, o Fluminense é o que está mais ligado às classes mais altas. Ah, é? De rico? Não sabia dessa. Então tem essa pequena diferença, assim, entre eles. O primeiro mascote do Flamengo foi o Marinheiro Popeye, personagem de quadrinhos na década de 40 e posteriormente desenhos animados. A ideia para o mascote partiu do chargista argentino Lorenzo Molas, que viu no Popeye a força e a persistência do Flamengo, além de sua óbvia ligação com o mar. No entanto, não havia ainda uma verdadeira identidade entre o mascote e o clube. E aí eu estudei a parte de como é que se transforma no urubu, né? Que é das torcidas rivais, né? Exatamente. Aí as torcidas rivais vão e levam o urubu lá pra soltar na hora que o Flamengo faz o gol, e aí soltou e tal, e aí parou em cima do gol em que o Flamengo ia fazer o gol, e ele fez o gol, e aí a torcida do Flamengo carregou isso pra cima. Como se fosse um talismã, virou o talismã deles. Exatamente. Tá, eu quero saber do Kaká. E da revista, qual delas? Capricho. A relação do Kaká. Tu assinava Capricho? Eu assinava. Eu não assinava, mas eu lia muito. Nossa, era assim, era um sonho da Sabe o que é bom de ser publicitário e jornalista, né, na nossa profissão? Que nós podemos ler qualquer material de índole duvidosa, que as pessoas vão dizer, tu tá lendo isso aí por quê? Tem um idiota assim, não, cara, eu tô estudando o mercado, fazendo estudo, entendeu? A gente tá analisando o público. Mas isso é interessante, porque assim, quando eu comecei o mestrado, as pessoas, tu vai estudar a Capricho? Tu vai ler a Capricho? Como assim, a Capricho? Gente, a Capricho, porque, né, a Capricho. E aí, quando eu comecei no doutorado a estudar futebol, tu vai fazer uma tese sobre futebol. Qual é a relevância? E explicava toda a relevância, a importância do futebol pro Brasil. E qual a avaliação que você fez, por exemplo, você falou do Kaká, né? A linguagem utika na revista Capricho na mitificação do Kaká. Por exemplo, existe alguma relação do período menstrual e ovulação das mulheres, conforme a coxa do Kaká foi aumentando de diâmetro? Não existe? Não, eu também não pesquisei. Porque pode existir, o Kaká era virgem, né? Tem tudo isso, por exemplo. Tem essa mítica, essa questão da bondade. Que as mulheres, da bondade de ser bonzinho, menino bonzinho. Bonzinho. E aí, na revista, ele dizia que ele nunca tinha traído a namorada. Não lembro se a namorada era a Carolina e tal. Então, nunca tinha traído. E engraçado, que quando eu comecei aí no mestrado, aí, a minha ideia inicial era, inclusive, estudar dois. Que na época era o Kaká e o Diego. Que hoje tá no Flamengo, mas que na época tava no Santos. Só que na época... O Diego começou com o Robinho. Isso. Okay. E aí o Diego era o bad boy, né, da dupla. Porque se o Kaká era bonzinho, o Diego era... E aí na revista, inclusive, ele disse, não, já traí, já pedi desculpa, já voltei, já não voltei, já um monte... Então, ele chamava briga, ele tinha um monte de coisa, assim. Então, eu queria estudar essa dualidade no futebol, mas dentro de uma mesma revista, né? Num discurso direcionado para os adolescentes, dentro de uma mesma revista. Só que aí o negócio ia ficar grande. Mas quando você estuda adolescente, elas não veem jogos de futebol. Elas estavam pelo Kaká, eu imagino. Muitas vezes sim. Era pela figura? E aí numa das revistas que eu lembro de ter visto, tinha uma matéria que falava do aumento do número de meninas jogando futebol. E com relação a essa paixão? E 2 ou 3 diziam que na época nós não tínhamos o futebol feminino, não era tão exposto pra gente, tal. Hoje ainda não é muito, mas na época era menos ainda. E aí elas diziam que elas gostavam muito do Kaká, gostavam do que ele fazia e queriam fazer também. E aí aumentou o número de jogadoras na época nas escolinhas. Isso, então, consequentemente, aumentou, melhorou até a qualidade em si. Exatamente. E qual outra relação que você fez com o Kaká? Então, daí, essa questão do ser bonzinho, porque daí... Ele deu a bola de ouro dele quando ele ganhou, o melhor do mundo. Aí eu não me lembro quando foi. Eu lembro que ele deu pra igreja. Isso, mas aí já não tava... Já não era já não era, porque daí já tinha terminado o estudo, não tinha... O Kaká tem o Kaká, o Desimpedidos, se eu não me engano, o Arthur me falou, o Arthur que manja mais disso, o canal Desimpedidos é dele? Né? Ele é um dos donos, Ele é um dos donos dos Impedidos, verdade, né? Vou dar uma olhada, então. Então, e aí ele tinha, quando eu estudei, nas revistas que eu vi, ele tava começando no São Paulo, ele ainda não tinha sido vendido. Você chegou a conversar com o Kaká? Não. Você não falou, mas você vai falar agora. Solta o Kaká. Kaká, tudo bem, meu velho? Boa tarde! E aí, Cacazetes?
Ah, caiu o telefone. Caiu? Liga de novo, Kelly, pra ele. Liga de novo pro Cacá aí. Não, acho que não será vai que dar tempo, será que ele não é mais virgem? Vamos perguntar pra ele. Ele já tem filhos, agora, né? Tem filho? Tem filho já. Ele tá namorando ou é casado? Namorada. Os filhos são de outra mulher. Então, assim... Tá, mas ele foi casado. Sim, foi casado. Carol Célico, né? Célico. Tá, e o que mais do Cacá? Eu quero saber do Cacá, eu tô curioso do Cacá. Então, daí quando ele ganhava, quando não ganhava? Eu não entrei no mérito disso. Eu vi o que estava escrito e aí como é que isso formava a questão mítica, né? Dele, assim. Então, inclusive as especulações de tá namorando, não tá namorando e ele nunca confirmava direito. Então, tudo isso causava uma especulação. Que deve ser um inferno, né, Cláudia? Pra quem é alvo disso, tá exposto na mídia todos os dias, Pete. Quando tá namorando, não tá namorando, tá ficando com alguém, é virgem, pelo amor de Deus. Tinha matéria que dizia, inclusive, como é que era a frasezinha que ele falava na secretária eletrônica, quando alguém ligava pra ele. Dizia que muita atenção, que agradecia a ligação, mas que não podia atender naquele momento e tudo mais. Então, até isso eles reproduziam, Educadinho, né? Igual tu, Pete. Eu sou uma fofinha. Tá, do Cacá só isso, então? Não nada? Basicamente foi essa relação que eu fiz com ele. Aí, ao mesmo tempo, ele jogava muito bem, era uma coisa que era para além dele, era mais a torcida, ou a seleção, né? Mas muito no caso ali, falava muito do São Paulo. Então, era muito pra torcida, era o jogo pra torcida, então tinha muito essa relação, que era uma coisa que tinha com a Apolo também, que lutava pelo que é para os outros, né? Para o bem comum, para comunitário. Mas ele ganhou muita grana. Sim, claro. Ele é dono de igreja, o Cacá, inclusive? Sim, Mas aí eu tô lendo o que tá escrito... A pergunta que eu te fiz sobre o Flamengo, voltando lá atrás, da relação da torcida com uma grande massa de classes mais baixas, por exemplo, se o Flamengo ou se os clubes brasileiros deixassem de existir, você acha que isso ia causar um problema social gigantesco no Brasil? Hoje? Hoje, acabou o futebol. Não pode mais jogar futebol no Brasil, não pode mais torcer. Você acha que ia ter problema, professora? Eu acho que sim. Eu acho que teria. Se nem tivesse começado, era uma coisa, mas eu acho que hoje, neste momento, sim. É impossível desassociar o futebol do brasileiro? Não tem? Mesmo que eu não torça, eu vou estar inserido nesse contexto, então? Eu vou saber falar alguma coisa sobre ele, eu acho que sim. Tem nas aulas, suas aulas, como é que são? Você fala de futebol nas aulas? Às vezes sim, porque eu tenho muitos alunos que gostam muito de esporte, né? Mas quais disciplinas você leciona? Eu trabalho com teoria da comunicação, com TCC, planejamento de TCC. De teoria da comunicação. Teoria da comunicação, planejamento de TCC. Na Unisul. Aqui eu trabalho, né? Aqui? Aqui na SATIC. E planejamento de TCC, sociologia. Adoro sociologia. Sempre uma loucura. História da comunicação. Trabalho com tudo isso. E aí, na história da comunicação, eu às vezes falo do esporte, porque daí é uma coisa que está muito mais próxima. O jovem gosta de esporte, às vezes é uma coisa que está aparecendo ali na televisão, porque está aparecendo Olimpíada, está aparecendo Copa do Mundo, tem o time dele. Então, essa relação da comunicação, por exemplo, com o futebol, dá para trabalhar dentro de disciplinas como essa. É incrível. E especialmente em turmas que tem alunos que gostam mais gostam muito de futebol. Essas tendências são mais puxadas. Tá, e qual a sua conclusão do doutorado? O que você provou com a tese, é isso? Isso, então... Tem que provar alguma coisa? Aí eu acabei mostrando que essas características que eu encontrei nesses autores, né, nessa lista de autores que falam sobre nação, são possíveis serem identificadas também nos discursos que eu analisei, nos elementos discursivos, nos gêneros discursivos que eu analisei. Professor, eu quero aproveitar e fazer uma pergunta que eu sempre quis fazer para doutores e até mestres, às vezes. Vocês criam suas teses baseadas em ideias ou problemas que vocês têm que resolver. Isso. Elas não necessariamente precisam ter aplicações práticas no cotidiano empresarial? Ou ela pode ser só acadêmica e deu? Pode, ou uma observação social, que é o caso da minha, né? Porque daí eu tenho todos esses conceitos e tudo mais, e aí eu consigo perceber dentro da sociedade essas identidades, essas relações todas. E como é que se aplica depois isso pós-tese? Você criou uma tese toda, você fez um estudo. Como é que a sociedade pode usufruir do seu estudo? Por exemplo, quando as pessoas dizem, mas o brasileiro não é todo mundo que gosta de futebol e tal. Numa discussão como essa, é possível a gente trazer, mas a formação, pra gente pensar a nação Brasil, é importante que a gente pense essa relação com o futebol e, inclusive, pensando
no caso do Brasil, todas as relações de gênero, raça, todas elas estão marcadas ali, inserção de etnias, todas elas estão marcadas, elas ficam marcadas no futebol. A gente consegue fazer um paralelo do que você está falando, quando você fala, traça esse perfil de nação, baseado em características e por exemplo, em cargas históricas. Se eu falar que a corrupção também é uma característica da nação brasileira, eu estou sendo muito eloquente na minha colocação? Se a gente pensar historicamente, né? Se a gente for ver historicamente, a gente tem sempre a questão do jeitinho muito presente. Esse jeitinho brasileiro? Exatamente. Desde a vinda dos primeiros portugueses. No caso do futebol, não foi muito diferente. Então tem uma história que aí, como eu não falei do Corinthians, então eu não me apropriei muito dessa história, mas eu vou contar o que eu lembro dela. Alguém podia roubar a tua ideia, né? Falando do Corinthians, alguém podia roubar a tua tese? Então, né, não falei muito disso, mas o Corinthians, na sua fundação, ele tem uma relação... Ele surgiu entre os trabalhadores em São Paulo, né? E ele veio da ideia de quando um time da Inglaterra, que era amador, que é o Corinthians, veio jogar aqui, fez uma turnê aqui. Esse time ainda existe, ele ainda é amador. Um dos poucos times amadores que ainda existem no futebol mundial, assim, né? Relativamente grandes. Amador mesmo. Amador mesmo. Só que na época, no Brasil, não podia se formar times que tivesse a diretoria que fosse de bases populares. Então, o que as bases populares, que eram as formadoras do Corinthians, aqui em São Paulo, fizeram? Eles chamaram pessoas de classes mais altas para poder... Para serem laranjas. Exatamente. E aí você começa uma história baseada nisso, então. Toda lenda, ela parte de uma história e algum subsídio dessa história é verdadeiro, né? Tem uma essência de verdade, tem uma essência ou de uma explicação, de uma tentativa de explicação, e tem um pouquinho de verdade. Vamos pensar de lendas dos nossos... Todas as nossas histórias que existem por aí, né? De lendas mesmo, que às vezes tem, assim... faz sentido isso até hoje. Tá certo, o que faz sentido é uma entrevista muito bacana como essa, professora. Passou rápido. Olha, muito rápida, hein? Muito rápida mesmo. Muito obrigado pela presença. Obrigado também. Olha, vai fazer mais algum trabalho relacionado? Tem mais alguma coisa? Eu tenho medo de vocês, doutores. Eles não param, né? Porque depois tem um pós-doutorado, né? Tem, mas eu ainda não tô na vibe. Tô pensando, mas tô só, por enquanto, no pensamento. Dá uma preguiça só de ouvir tu falar, né? Que eu fiz o mestrado, eu fiz o doutorado. Tem uma amiga minha que faz, eu falo, agora chega, tá? Tu já fez muita coisa, tá ótimo, não precisa mais fazer coisa. Então, mas aí antes do pós-doutorado, o que eu tô fazendo neste momento é pesquisando, né? Que daí a gente não para mais de pesquisar. Então, E foi um bom tema? Gostou? Eu no gostei. Final foi positivo? Que bom que tu escolheu esse tema. Foi. Eu gostei. No meio do caminho a gente tem mais 300 mil ideias, né? Mas daí a gente deixa as ideias... Você pensa em trocar, mas diz não, então vamos seguir Os alunos te desafiam a falar de futebol? Às vezes sim. Maravilhoso. Então olha aqui, se você é um aluno da professora, tá ouvindo ela, eu desafio você a desafiar ela e deixar ela sem argumentos num papo sobre o futebol. Tá? Faça isso e me fale, entendeu? Que eu vou dizer pra ela o seguinte: você não pode nunca dar nota baixa pra um cara que faz isso, pra um cara que te desafia. Essa é a função do professor, é ser desafiado. Ser desafiado, exatamente. É isso mesmo? Eles me desafiam muito. E é muito legal, porque aí eu aprendo um monte, né? E daí eu tenho que pesquisar, daí vem um monte de coisa que é bem legal. Uma vez Flamengo? Flamengo até morrer. Olá pessoal, aqui é o Chefe Mota. O programa do Avesso é uma receita que todo mundo gosta.